A lista suspensa no Excel, também conhecida aí como menu drop-down, é um recurso muito utilizado para facilitar aí a vida do usuário no Excel. Aqui no nosso canal, por exemplo, nós já temos diversos vídeos ensinando a criar diferentes tipos de listas suspensas. No entanto, se a sua base de dados, na qual é formada a sua lista suspensa, ela está constantemente sendo atualizada com novos valores, então provavelmente você já deve ter notado que a sua lista suspensa ela não está sendo atualizada junto com os novos valores. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma lista suspensa dinâmica no Excel de maneira prática. Vamos nessa? Então, para começar, observe que eu tenho aqui uma lista de produtos na coluna A e aqui mesmo nessa planilha, na célula D3, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista suspensa. Então, eu acesso aqui a guia Dados, Validação de Dados, Validação de Dados. E aqui na caixa de diálogo de validação de dados, eu escolho aqui a opção Permitir Lista. E aqui na fonte eu simplesmente vou selecionar aqui os meus dados e clicar em OK. E aí, como resultado, eu vou ter aqui a minha lista suspensa. No entanto, se eu adicionar aqui novos dados na minha coluna A, note que a minha lista suspensa ela não vai ser atualizada com esses novos dados. Nesse caso, muita gente costuma criar uma lista suspensa usando um grande intervalo de células. Por exemplo, eu posso selecionar aqui um intervalo de dados maior para minha lista e aí automaticamente eu vou ter os novos dados sendo mostrados. No entanto, isso não é uma boa prática, até porque você vai ter aí linhas em branco na sua lista suspensa. E dependendo do uso que você estiver fazendo aí para sua lista, se você selecionar uma linha em branco, isso poderá gerar erros em fórmulas, por exemplo. Então, para você criar uma lista suspensa dinâmica no Excel, basta você selecionar a célula desejada, depois acesse aqui a guia Dados, Validação de Dados, Validação de Dados. Aqui eu vou escolher a opção Permitir Lista e aqui na fonte eu vou inserir uma fórmula que é a seguinte: igual desloc, abre parênteses. A função desloc, no caso, ela vai retornar uma célula ou um intervalo de células que são um número específico de linhas e colunas da célula original ou intervalo de células. Então aqui nesse caso, o meu ponto de partida da função desloc vai ser a célula A1. Ponto e vírgula. Como eu não vou mover nenhuma linha e nenhuma coluna, eu vou inserir aqui um zero para ambos. E agora eu vou inserir aqui a função conte valores e vou selecionar aqui um intervalo bem grande, por exemplo, A1 a A1000. Depois eu fecho parênteses aqui uma vez, ponto e vírgula, e insiro aqui 1 e fecho parênteses novamente. Então, como que vai funcionar aqui a fórmula? Primeiro, a função desloc ela foi aplicada a partir do primeiro item aqui da nossa coluna, no caso, a célula A1. Depois, nos parâmetros de movimentação da função desloc, eu deixei 0 para a linha e 0 para a coluna, pois eu não quero que a minha função ela mexa a referência dela, eu quero que ela se mantenha em A1. Em seguida, eu usei aqui a função conte valores, pois essa função ela retorna aí a quantidade de células preenchidas em um intervalo. E aí eu usei aqui o intervalo de A1 a A1000 para eu cobrir uma lista que pode crescer até 999 nomes. Mas você pode aumentar isso aí conforme você desejar. Então, a função conte valores ela vai retornar a quantidade de células preenchidas neste intervalo. E por fim, o último parâmetro aqui é mantido como 1, pois eu só quero retornar aqui uma coluna. E aí para finalizar, basta clicar em OK e conferir o resultado. E aí note que se eu inserir ou remover algum item na minha base de dados, a minha lista suspensa ela vai ser atualizada aí automaticamente. Então, a partir desse exemplo, você vai poder aí criar suas próprias listas suspensas automáticas aí nas suas planilhas. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia esse tipo de lista suspensa no Excel. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.